Maria Helena está participando pela primeira vez da nossa reunião aqui, então só para explicar como funciona, começamos a trabalhar aqui dia 4 de abril de 2006. E todas as reuniões são gravadas e todas elas, ao final, nós fazemos uma foto. Então não existe ata mais perfeita das reuniões. A segunda questão, o grupo foi criado, então, por provocação, na época, do Dr. Pedro Osório, que fez uma conferência para nós aqui sobre a teoria do conhecimento. Então ele tentou historiar toda esse debate que a filosofia vem fazendo sobre a possibilidade de se conhecer algo. E o que nós fazemos quando dizemos que conhecemos algo, né? E aí, dessa reunião, então, nós resolvemos seguir adiante. E aí, então, o nosso trabalho vem sendo esse, resolver problemas que a gente percebe que mesmo com os avanços que a gente vem conseguindo aqui, eles persistem, né? Então, nós iniciamos tentando responder primeiro o que é conhecer, ou como é possível conhecer, que essa foi a pergunta inicial do grupo. Depois, nós percebemos que a pergunta ela ainda se apresentava de forma incompleta, porque para responder essa pergunta era necessário responder perguntas anteriores a essa, que é, então, como é possível entender algo? Se eu falo de conhecer, eu preciso saber como eu entendo, depois eu preciso explicar como é possível pensar sobre aquilo que eu entendo. Por fim, como nós estamos utilizando de um mecanismo que é a fala, então, para dialogar sobre isso, é necessário também explicar como é possível falar sobre o que pensamos, do que entendemos. E aí, então, essa tarefa, durante todo esse tempo, ela vem sendo aprofundar, né? Avançar e aprofundar com relação a essa temática. Então, o que nós teríamos hoje, assim, talvez que parece que é um certo consenso aí no grupo todo de estudos, ou pelo menos até então não se apresentou nenhuma divergência que nós pudéssemos tê-la assim por fundada o suficiente para parar então esses avanços e tentar resolver esses problemas. E nós descobrimos o seguinte: primeiro, o ser humano entende, pensa e fala porque ele tem uma inteligência que se divide em dois âmbitos diferentes. O ser humano tem uma inteligência de sentidos, ou seja, o ser humano entende, pensa e fala porque ele sente, e o ser humano entende, pensa e fala porque ele pensa. Ele tem uma capacidade que é típica do homem, né? Que é uma capacidade de produzir ideias sobre estas sensações, ou esses sentimentos que ele tem do mundo da natureza, né? Então, o primeiro momento do nosso esforço foi voltado para tentar explicar como é possível pensar. Eu acredito que hoje, assim, nós tenhamos conseguido resolver boa parte das questões que se apresentavam para explicar de maneira satisfatória essa aptidão. E os últimos meses, né, isso agora é uma discussão recente, né, do grupo aqui, ela aponta para a inteligência de sentidos, né, como é possível sentir. Porque se a gente consegue explicar como é possível pensar, então agora voltamos para essa questão. E aí a discussão que está sendo submetida então ao exame, né, e a crítica de todos aqui é de que essa aptidão do ser humano que permite o ser humano sentir, então ela se dá a partir de um sistema que coordena 7 sentidos e não apenas 5, como nós inicialmente pensávamos. Por que isso? Se nós observarmos atentamente o ser vivo, e agora o que eu falo aqui não é só do homem, ele explica a vida animal, né, então, a capacidade de sentir na vida animal. Se nós formos examinar então esse ambiente de inteligência de sentidos, nós vamos perceber que tem 2 instruções básicas da vida, que já foi suficientemente examinada pela psicologia, né, tem um expoente como Freud, né, e tantos outros aí que já tentaram, embora não da forma que nós estamos tratando aqui. A vida é coordenada por 2 instruções básicas: sobreviver, né, a busca permanente da sobrevivência, e uma outra instrução básica que é a busca permanente da reprodução. A reprodução não no sentido sexual, mas no sentido orgânico, né? O ser vivo, ele está permanentemente se reproduzindo, tanto que a morte é a cessação desse processo de reprodução, né? E ele está permanentemente buscando, então, sobreviver. São 2 instruções que dão, então, início à vida. Essas 2 instruções básicas nós poderíamos chamar, então, de um sistema endógeno. Por quê? Porque nós temos uma inteligência que é funcional.
O ser vivo é vivo porque ele entende o mundo naturalmente e utiliza de mecanismos que nós não sabemos exatamente como funcionam, mas que esses mecanismos permitem, então, o ser vivo a buscar a sobrevivência e a reprodução, né? Eu sofro um corte, eu não preciso dar instrução alguma, meu corpo ele sabe exatamente o que deve ser feito, né? Ele sabe como combater agressões externas, internas, ele sabe o que fazer com os elementos, né, que são introduzidos, orgânicos e inorgânicos, através da alimentação, etc. e tal. Ou seja, o meu corpo tem uma inteligência natural, e essa inteligência natural, então, ela é toda ela focada para essas duas funções, sobreviver e reproduzir. E se nós formos tentar compreender esse sistema, assim, a partir da lógica e da ótica que nós utilizamos para pensar, nós vamos perceber que nós temos duas sensações que poderiam ser utilizadas para explicar a existência desse âmbito de inteligência, que são as sensações da dor e do prazer. Né? O ser humano, nas suas relações com o mundo da natureza, ele está permanentemente submetido a um critério, né, de que certas sensações lhe causam dor e prazer, e nós poderíamos então buscar associar essas duas sensações com essas duas instruções de sobrevivência e reprodução, para dizer que nós temos então uma inteligência endógena, que é voltada para essa estrutura funcional que busca a sobrevivência do homem. E depois nós teríamos ainda dentro desse sistema um outro, então, agora mecanismo, que é um mecanismo exógeno, que é o que permite então o ser vivo se comunicar com o meio em que vive, que seriam os outros 5 sentidos que nós conhecemos, pelo menos no homem são 5. Dizem que os pássaros têm outros, os peixes também, mas vamos trabalhar com os nossos sentidos, né? Porque seriam esses sentidos, então audição, gosto, visão, tato, olfato e assim por diante. Esses nossos sentidos, eles funcionam da seguinte forma: nós tomamos então, a filosofia sempre esteve às voltas com a explicação sobre a natureza do espaço e do tempo, né? E de forma, me parece assim que esse assunto assim, ele permeia todos os debates, mas nós poderíamos tomar então, sem deixando de lado os debates da filosofia, o tempo ou o espaço como uma realidade objetiva. O espaço é algo que é porque é, e nós só percebemos a existência do espaço porque os nossos sentidos utilizam o espaço como um cenário de ordenação. O espaço é o local onde eu ordeno meus sentidos. Então, se eu tenho 5 sentidos e tenho o espaço como um cenário de ordenação, esses outros sentidos eles não seriam nada mais, nada menos do que ordenação de sensações do espaço. O ser humano, então, quando ele usa os 5 sentidos, esses que são exógenos, ele, na verdade, ele não, o sistema, esse sistema endógeno, ele utiliza, então, ele ordena no espaço as sensações que determinados acontecimentos que se dão, então, na natureza produzem nesse organismo vivo, que é o homem. Então, nós recebemos informações sonoras através da vibração das moléculas do ar, tanto que se nós retirarmos o ar desse ambiente nós não ouvimos mais nada, mas nós estamos em comunicação com os fenômenos externos, então, por esse instrumento. Depois nós estamos em comunicação com esses outros fenômenos externos porque nós temos a capacidade, então, de perceber pelo tato. Nós estamos também em contato porque nós recebemos informações pelo gosto, à medida que introduzimos, então, na nossa boca. E estamos em contato também porque nós olfatamos, sentimos cheiros, e ainda assim nós estamos em contato porque nós recebemos informações através de ondas luminosas que nos permitem, então, ordenar de forma racional esse ambiente. Mas eu tenho sensações, e essas sensações são ordenadas no espaço, e a ordenação dessas sensações no espaço, então, constitui o primeiro mecanismo de inteligência do ser vivo, né? Que é as associações que ele faz, então, entre a ordenação de sensações do espaço e entre essas duas instruções básicas da vida, que é a busca da sobrevivência e da reprodução. Então, nós temos o quê? Que nós temos um homem que sente. Esse homem sente dessa forma. Quais são os processos químicos, físicos, biológicos que permitem produzir esse sistema de relacionamento? Bom, a ciência tem procurado encontrar respostas, e aí nós vamos perceber que os cientistas, né, já descobriram alguma estrutura orgânica a partir de moléculas de carbono, que constituem o DNA humano, né? O cientista descobriu, né, que existem certas relações, né, sobre estas estruturas e a forma que elas se dá com as diferentes formas de vida no planeta, né? Para o homem que se sente tão arrogante, né, imaginar que ele é imagem e criatura de Deus e que, portanto, o homem se sente quase que Deus. Nós temos um parentesco, nós praticamente 80%, né, do nosso genoma é igual ao de uma cebola, né? Então, mas o cientista vem fazendo descobertas extraordinárias e nós percebemos, né,
que nós temos uma estrutura que sente e, portanto, somos o que somos porque sentimos. E o que sentimos talvez não seja muito diferente do que sentem também os demais animais na natureza. Só que o ser humano, quando ele tem esse mecanismo, então, agora, que permite sentir, ele passa agora, a partir das suas experiências orgânicas, né, que são cumulativas, esse mecanismo, então, do homem que sente, ele não apenas sente, mas ele guarda as informações daquilo que ele sentiu, né? Nós temos memória das sensações. Então, nós temos experiências, né? Essa semana eu testei pessoalmente uma experiência interessante. Nós levamos o nosso cãozinho pela primeira vez para tomar a vacina. Ele tomou a vacina, né? E ele ficou 2 dias sentindo dores horríveis. Ele é um pincher, né? E a vacina é a mesma para o pincher e o pastor alemão. Então imagina o efeito dessa vacina no meu pincher, né? Considerando que eu apliquei a mesma no pastor alemão. Ele passou 2 dias na cena. A primeira vez que nós colocamos ele no carro e ligamos o carro para sair na rua, ele começou a chorar. Porque ele estava lembrando, né, tendo lembrança de que a última vez que ele saiu no carro, ele tomou vacina e sentiu dor. Então vocês percebem que esse ser que pensa, o ser humano e os demais animais são praticamente os mesmos. O homem apenas desenvolve uma outra aptidão. Que aí então, eu não vou me estender muito, Maria Helena, né? Mas tu percebe que nós estamos tendo pesado aqui nas coisas, né? Mas eu só quero assim, para encerrar então, porque esse assunto daí sim precisaria de 1 hora, porque realmente é complicado essa segunda parte, né? E foi a primeira que nós debruçamos tanto, que levamos 6 anos praticamente batendo na mesma tecla até dar por resolvido essas questões. Então o ser humano agora, ele tem, é um ser que pensa, só que o ser humano ele tem uma aptidão, ele consegue ir além disso, né? Ele consegue não apenas pensar, né, ter memória das sensações, mas ele consegue agora construir memórias das memórias. Ou seja, se nós formos então tentar entender esse mecanismo do ser humano que pensa e que sente, nós vamos perceber que toda vez que o ser humano recebe, toda vez que ele consegue então ordenar sensações no espaço e relacionar essas sensações com essas sensações endógenas, ele armazena isso a partir daquilo que nós chamamos de experiências, né? O Kant, quando foi escreveu a Crítica da Razão Pura, que foi talvez uma das maiores e mais importantes obras da história da filosofia, e que é reconhecido por todos os filósofos, que é reconhecido pela filosofia de hoje, por todos eles, ele inicia a obra dizendo o seguinte, que todo o nosso conhecimento tem origem na experiência. Ou seja, aquilo que nós denominamos então de conhecimento não é nada mais, nada menos do que o resultado das experiências que nós acumulamos no curso da nossa existência. Todos nós, seres humanos, acumulamos experiências, mas todos nós, seres humanos, acumulamos experiências diferentes, porque passamos por diferentes experiências, diferentes circunstâncias e situações do mundo da natureza. Mas se nós pegarmos esse conjunto das experiências, e que todos os seres humanos têm, nós vamos perceber que elas constituem, então, a primeira referência que o ser humano utiliza para pensar. Na medida em que ele tem memória das suas experiências, e na medida que essas experiências permitem que ele produza agora um sistema de inteligência num outro âmbito, que nós chamamos que é um sistema de ideias, esta ideia, então, ela busca representar a experiência que foi aquele acontecimento do mundo da natureza. Então, eu tenho um sistema de ideias que funciona por representação, que são resultados, então, das memórias, das experiências, que são as ordenações no espaço, e são as relações dessas ordenações do espaço com essa inteligência endógena. Então, eu tenho um conjunto de experiências que são armazenadas naquilo que eu chamo, então, das minhas memórias. Essas experiências são as verdades dos indivíduos. Todos nós temos as nossas verdades. Quais são as minhas verdades? As minhas verdades são as minhas experiências. Portanto, se são minhas experiências, não podem ser verdades da Maria Helena. A Maria Helena tem as verdades dela, como o João Carlos também tem as verdades dele. Todos nós temos as nossas verdades. Então eu perguntaria aqui, seria possível nós estabelecermos uma verdade universal entre todos nós? É óbvio que não. Porque se ela é individual, né, cada ser humano então é dotado das suas verdades. E as suas verdades então fazem parte do primeiro sistema de inteligência que nós construímos, que são as nossas experiências. Só que essas experiências, né, que produzem então as primeiras ideias, elas
são reutilizáveis agora a partir da minha memória das minhas experiências. Então, na verdade, eu tenho memória das memórias. Embora eu diga que são memórias da experiência, eu posso agora reordenar as minhas experiências e produzir agora novas ideias que vão constituir um acervo de memória, mas que vai ser memória da memória, porque são as relações que eu fiz a partir de diferentes experiências. Por exemplo, eu sofri uma determinada agressão no meu corpo, numa determinada circunstância. Num outro momento, numa outra localidade, eu sofri novamente a mesma agressão, da mesma natureza. E da memória das duas experiências e da associação que eu faço para as duas, eu digo, agora não preciso da terceira. Eu sei que eu, se passar por uma situação semelhante a essa, novamente terei prazer, eu terei dor, né? São as duas instruções que eu racionalizo depois desse ambiente de inteligência racional, né? Então eu tenho memória da memória. Então, o que nós vamos ter de dificuldade agora para ordenar essa questão? Bom, quando Descartes fez a primeira investigação a respeito sobre a capacidade humana de conhecer, ou de pensar, ou de entender algo, o Descartes se viu diante da seguinte situação. Ele inicia, assim como Kant diz que todo conhecimento tem origem na experiência, o Descartes inicia a obra sobre o método dizendo o seguinte: todo indivíduo se sente suficientemente dotado da capacidade de entender algo ao ponto de não precisar, imaginar não precisar pegá-la emprestada de ninguém. Corrigindo a tradução, né, meu amigo Hélio? Na verdade, os tradutores brasileiros traduziram mal a obra de Descartes, porque fizeram uma tradução 400 anos depois, e a tradução se deu assim: todo indivíduo se vê suficientemente dotado de bom senso. Só que o bom senso que Descartes utilizava no francês da época, eu não entendo do francês, estou dizendo porque é óbvio depois da leitura da obra, né? Não precisa entender de língua para entender o que ele quis dizer. Ele estava falando que todo indivíduo se sente suficientemente dotado da capacidade de entender algo, ao ponto de não imaginar precisar pegar emprestado essa capacidade de alguém. Então o que Descartes vai fazer? Ele inicia a obra fazendo essa afirmação e ele vai se perguntar o seguinte: bom, se eu digo que tenho condições de conhecer algo, né, e se eu me volto então agora para examinar aquilo que eu digo que conheço, eu começo a fazer investigações sobre qualquer objeto que diga respeito aos fenômenos da natureza, os mais simples elementos, né, um grão de areia, poderíamos pegar aqui, ele diz, por mais que eu aprofunde os conhecimentos que eu tenho sobre aquele fato, aquele acontecimento, num determinado momento eu perceberei que ainda tem muita coisa para ser conhecida, né? E que eu jamais poderei dizer que tenho certeza daquilo que eu afirmo sobre aquilo que eu estou examinando. Então essa foi a grande razão, né, da filosofia ter cantado em versos aí durante 400 anos a importância desse sistema de a dúvida metódica de Descartes, porque ele demonstrou que nós, toda vez que tratarmos sobre qualquer assunto que diz respeito à natureza, nós vamos estar sempre sujeitos à dúvida. E aqui no grupo de estudos nós começamos a perceber uma outra questão. Vocês vejam o seguinte: se nós formos falar, por exemplo, sobre as estrelas, né, a estrela polar, que é tida como uma das estrelas mais próximas da Terra, ela está a 230 anos-luz da Terra. Significa dizer que toda vez que o cientista coloca o seu telescópio apontado para a estrela polar e diz, olha, lá está a estrela polar, ele está falando de um raio luminoso que partiu há 230 anos e que está chegando aqui agora. E que se eventualmente essa estrela polar tivesse desaparecido depois de 1780, né, em 2, se ela tivesse desaparecido, nós continuaríamos durante 230 anos enganados, porque a luz emitida por ela continuaria viajando no espaço, chegando na minha retina. Então, isso é o suficiente para dizer o seguinte: não é possível, nós toda vez que tratamos de qualquer assunto que diga fenômenos da natureza, nós sempre teremos que admitir que nós estamos falando a respeito de um assunto que, logo ali adiante, qualquer outro conhecimento científico poderá derrubar todos os conhecimentos que nós temos sobre aquele fato. Então, na verdade, nós vamos perceber, então, que nós temos um sistema de inteligência que, quando trata do mundo da natureza, ele vai ter que estar sempre sujeito a ser retificado em função da objeção da dúvida. Eu não tenho certeza quando trato do mundo da natureza. Eu vou sempre tratar a partir de expectativas que eu construo a partir das experiências que tive. Ou seja, então, se eu tenho as minhas verdades a respeito das minhas experiências no mundo da natureza,
eu tenho agora um conjunto de expectativas que são aqueles conhecimentos que eu digo que tenho a respeito dos fenômenos da natureza. Então, por exemplo, todos nós temos na nossa cabeça como a verdade mais absoluta de que amanhã, no mesmo horário em que sempre fez desde até hoje, né, o Sol vai nascer aqui no leste. Mas nada impede que um fenômeno desconhecido, que possa ocorrer daqui 1 hora ou 2, ou antes do próximo nascer do Sol, mude alguma coisa no eixo da Terra e o Sol passe a nascer num ponto completamente diferente. Então aquilo que eu imaginava ter por verdade não passa nada mais, nada menos que um sistema de crença. E é um sistema de crença que eu construo a partir das experiências, que são as verdades, que agora são expectativas que eu construo a respeito da natureza e que eu chamo de ciência da natureza. Então, na verdade, tudo aquilo que eu chamo de ciência não passa de um sistema de crenças. Bom, mas o que Descartes descobre, então, na filosofia, e que eu acho que é a questão que foi a grande contribuição dele, que Kant vai retomar depois na Crítica da Razão Pura e que permite a gente ir então um pouco mais adiante. Ele descobre o seguinte, ele diz o seguinte, bom, se o mundo da natureza me engana, se tudo aquilo que eu examino, que diz respeito aos fenômenos da natureza, estão sempre sujeitos à dúvida, o que eu posso ter certeza? E aí então ele se joga para uma tarefa, ele levou 10 anos fazendo esse exercício, e diz, eu vou me livrar de tudo aquilo que me engana. E o Dr. Pedro Osório diz o seguinte, mas se eu jogar fora as minhas experiências, eu me jogo fora junto, né? Não sobra nada. Né? Pois é, o Descartes precisou 10 anos para tentar construir um sistema que permitisse, ele se deu por conta do seguinte, que se eu construo um sistema de ideias que se relaciona por correspondência com uma natureza, e se eu posso construir um sistema de ideias agora que se relaciona a partir das ideias, das coisas da natureza, eu tenho condições de construir ideias que se associem apenas a outras ideias e que, portanto, não estão referenciadas a nenhum acontecimento da natureza e não estão referenciadas a nenhum sistema de crença, que são as expectativas que eu construo sobre isso. Então, eu tenho condições de construir ideias, poderíamos chamar depois de Kant, então, de juízos, né, por identidade. E aí ele vai descobrindo, por exemplo, de que esse sistema de ideias, eu posso provar a existência dele através da matemática. A ideia dos números, os números em si, embora eu possa fazer uso dos números para representar objetos na natureza, para contar coisas, eu não preciso de objeto algum. Eu posso construir números que se associem a outros números e, portanto, agora construir um sistema de números que são ideias que eu construo por identidade com outras ideias, e eu descubro que não apenas eu faço isso, mas todos os demais seres humanos fazem isso. Então nós temos condições agora de construir um ambiente de certeza que é o ambiente da matemática. Então, na verdade, então, quando eu falo das minhas aptidões de pensar que eu tenho um sistema então de verdade, certezas e crenças, que eu precisaria, como eu disse, eu estou resumindo, mas só para tentar pelo menos trazer de forma ordenada essas discussões que vêm sendo feitas assim, há bastante tempo aqui. Então eu tenho um sistema de... Eu penso porque eu tenho então a capacidade de ter ideias que eu chamo das minhas verdades. Eu penso porque eu tenho a capacidade de ter ideias então que eu chamo de sistema então das minhas certezas. E eu penso porque eu tenho capacidade de produzir crenças. Então a maior parte das nossas ideias não são nem verdades e não são nem certezas, são crenças. Porque, na verdade, a inteligência de sentido, ela coordena o ser humano. Pouco importa as ideias que eu construo sobre algo que me produz prazer. No âmbito dos sentidos, ele vai produzir prazer sempre. Por mais, né, que eu tente construir no âmbito das ideias, não, eu não devo, não quero, quer dizer, muitas vezes, o grande problema, por exemplo, do vício humano, né, é de que no âmbito dos sentidos ele recebe uma instrução de prazer e no âmbito das ideias ele diz que, olha, esse prazer num determinado momento vai te causar mal. E quando chegar nesse momento não vai ter mais como se reverter, né? Então a pessoa acaba se tornando escrava do prazer e depois do vício, né? Quando o sistema orgânico depois passa a exigir a contraprestação e não te permite mais voltar, né? Então vocês vejam, eu tenho um sistema de inteligência de sentidos, eu tenho um sistema de inteligência moral ou de ideias, e das relações que eu construo entre esses dois ambientes é que eu vou ser o que sou. Todos nós somos o que somos, porque somos um conjunto de relacionamentos. Num ambiente que nós chamamos que é o nosso ambiente de ideias, e num outro que é o de sentidos. Por isso que nós vamos... Eu me convenci de uma coisa, né?
Porque se nós queremos mudar o mundo, né, então nós temos que iniciar a reordenar o ambiente dos sentidos e não das ideias. Porque o mundo das ideias que o homem construiu, né, é uma coisa completamente maluca, né, que coloca o homem no topo de todo o universo, né. Então é isso. Em breves palavras, tentei resumir assim, 7 anos de reuniões aqui do grupo de estudos, e que eu acredito que se conseguirmos prosseguir adiante aí, dá para fazer uma grande revolução, porque é possível separar esses dois ambientes do humano, né? Um que se presta perfeitamente assim, ao engano, né? Porque se nós produzimos ideias, e essa capacidade de produzir ideias me permite produzir crenças, e o ser humano se guia pelas crenças, né? Então esse ambiente das crenças é um ambiente em que tudo é possível, né? Agora, dos sentidos, não. Os sentidos é só possível 2 coisas. Ou você constrói um ser humano que está completamente integrado, né, com o seu ambiente, o seu universo, ou um homem divorciado, né, que vai tentar estar sempre em conflito, né? Nós temos que tomar cuidados aqui, né? Por exemplo, eu percebo no Hélio, o Hélio é um matemático, filósofo matemático aí, né, que está sempre tentando resolver o problema do planeta. Inclusive ele está com uma teoria do caos aí, que eu acho que ele tem até um certo fundamento de razão. Mas a gente não pode trazer ainda para dentro do grupo de estudos esses temas, porque na verdade assim, ó, nós estamos ainda fazendo um esforço para tentar dominar as nossas competências, que é tentar entender como é possível pensar. Nós ainda não resolvemos em definitivo isso, né? Porque nós estamos em níveis diferentes aqui, né, de construção. Porque o cérebro humano, na verdade, a tomografia agora já deu mostras de sobra sobre esse tema. Nós, quando pensamos, na verdade, nós estamos relacionando diferentes regiões do cérebro. Então, toda vez que nós temos informações, que nós chamamos de sentidos, esses sentidos eles provocam um determinado encadeamento de proteínas. E esse encadeamento de proteínas que é a nossa memória. Na verdade, a memória das cores não é nada mais, nada menos do que o encadeamento de proteínas que se dá na medida que eu associo ondas luminosas que a minha retina decifra e encaminha através de ondas elétricas para o meu cérebro, né? Isso provoca associações, são as sinapses, né? Então, tanto que a filosofia, eu na área do direito estava estudando esse tema no meu doutorado e acabei, em função da ordem dos advogados, aí, tendo que abandonar essa tarefa, mas quero retomar. Tem um grupo na Espanha estudando o seguinte: a pessoa, quando ela pensa, por exemplo, certas ideias que dizem respeito ao direito, ela ilumina certas regiões do cérebro, né? E quando ela pensa sobre suas experiências, ela ilumina outra. O direito vai se beneficiar muito disso ainda, porque dentro em breve vai ser possível você dizer com a mais absoluta certeza quando uma pessoa mente ou fala a verdade. Porque quando a pessoa busca informações no seu cérebro a partir das suas experiências, ela ilumina no tomógrafo uma certa região do cérebro. E quando a pessoa está contando algo que ela construiu só na sua inteligência, então seria uma mentira, ela ilumina uma outra região do cérebro. Então, se você conseguir, no momento em que você conversa com a pessoa, ter informações sobre as áreas neuronal que ela está acionando, tu vai ter a mais absoluta certeza quando a pessoa, seu mentiroso, você está falando a verdade. Isso já está praticamente possível, é só uma questão de tempo, né? Os psicólogos já haviam descoberto isso, né? Normalmente as pessoas, eu não sei exatamente a ordem do olhar, mas normalmente a pessoa que está mentindo, ela tende a olhar para a direita e para cima, né? Porque ela está tentando buscar numa região do seu cérebro as informações que foi produção da sua inteligência. E quando a pessoa fala a verdade, ela normalmente não desfoca o olhar, né? Ela tem mais um olhar voltado para a esquerda e para baixo, né? Porque ela está buscando, tentando lembrar das suas experiências, né? As informações que ela está utilizando para falar daquilo. Então os psicólogos já praticamente haviam descoberto isso. Mas agora, dentro de um tomógrafo, não tem mais mentiroso que se salve, não? Eu andei até vendo mais ou menos a respeito disso, na TV Escola que tem, né? Na Parabólica aí. E eu pensei, porque ainda hoje, antes de vir para cá, eu estava pensando nisso, porque como tu disseste, nós temos a memória auditiva, olfativa, visual, enfim, né? Todos os nossos sentidos geram um tipo de... Nós absorvemos aquilo ali, né? Eu sofri um acidente uma vez, quando era músico ainda, profissional, assim, na estrada, houve 2 mortes, coisa e tal, foi um troço bem traumático, assim, um acontecimento bem traumático. E houve vazamento de óleo diesel e álcool do veículo que bateu no nosso ônibus e coisa e tal.
E aquilo foi um trauma horrível. Depois, seguidamente, quando nós saímos para a estrada para viajar, né, que tinha que passar para abastecer o ônibus e vinha aquele cheiro de diesel, me vinha tudo aquilo na cabeça, me causava um mal-estar tão grande. Eu ficava até assim, sabe, afetava até fisicamente, sabe? Sentia até náusea, umas coisas assim. Aquilo demorou mais de ano para eu conseguir absorver aquela coisa e esquecer aquilo depois, né? Mas no início aquilo era horrível, me voltava todo aquele mal-estar, aquela coisa horrível, por causa da memória olfativa, aquele estresse todo. Em contrapartida, como tu disseste, que quando eu estou mentindo eu vou iluminar, né? Não estou morto, o cérebro tá mais no cérebro, coisa e tal. Hoje, essa noite, eu tive um sonho de um acidente automobilístico, assim, assim, bem violento. Só que assim, ó, aquilo ali não aconteceu, até onde eu não vi aquilo em lugar nenhum. Só que assim, ó, foi de um detalhe, as imagens que eu tive, que eu vi como é que o cérebro consegue montar aquilo ali. Um acidente, eu lembro só que eram 2 carros vermelhos, assim, coisa, um cruzamento. Não lembro aonde assim, não consegui enxergar isso. Mas a riqueza de detalhe, um choque, uma coisa que eu nunca vi. Eu nunca vi. E eram carros modernos, assim, não tem como eu ter visto isso há muitos anos, quando eu era criança, alguma coisa, o cérebro ter. Sim. Eu não consegui ver. Agora, se tu pedires para eu descrever esse acidente, que área do cérebro eu iria iluminar, eu não estaria mentindo, porque eu vi aquilo ali, eu construí aquilo ali. Talvez a tomografia agora ajude a decifrar um pouco o sonho, né? Eu acho que sim, ó, a gente quando começa a pensar, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu adoro, eu passo 24, eu não escuto música, né? Se eu não estou dormindo, eu estou pensando sobre esses temas aqui. Pensar todos nós pensamos, né? Eu estou permanentemente revisando tudo. E o sonho é um assunto que eu já, em algumas oportunidades, tentei colocar dentro do meu sistema, porque se eu estou tentando explicar um sistema de inteligência aqui, tem toda uma... Nós vamos perceber uma coisa, porque a filosofia jamais será filosofia enquanto ela não explicar o sistema de inteligência do homem e dos animais. Porque, na verdade, nós somos apenas uma espécie de animal, né? Estamos dentro desse ambiente e sempre me chamou a atenção o fato, por exemplo, do João de Barro. O João de Barro nunca cursou nenhuma faculdade, nunca teve aula nem instrução dos seus pais e, no entanto, ele nasce sabendo produzir uma casa que é uma obra de arquitetura extraordinária. Ele usa pelos de animais e trança com barro, né, para produzir o seu ninho e, no entanto, ninguém ensinou esse animal a fazer isso. Então, eu comecei a me dar por conta de uma coisa, de uma hipótese, que eu acho que é muito interessante e que vale a pena a gente tentar voltar um pouco da nossa atenção e inteligência para ela. E essa inteligência de sentido, que você, por exemplo, que tu tem dessa tua experiência do acidente e de toda a tua vida, ela pode ser legada para os meus descendentes. Ou seja, as minhas experiências enquanto indivíduo, as minhas experiências orgânicas, as relações que eu construo com esse mundo da natureza a partir das minhas experiências, eu acabo legando para as gerações futuras. Porque só isso explicaria a razão pela qual o pássaro pudesse saber, já nascer sabendo a produzir esse ninho. E é um processo de construção extremamente demorada, né? Quer dizer, tu não vai legar, meu filho não vai, o Lucas não vai me lembrar do que eu fiz lá quando eu tinha, antes dele nascer, as experiências. Mas um conjunto de informações necessárias à sobrevivência dele, sim. Tanto que certos animais que foram domesticados, né? Se você agora soltar esses animais novamente no habitat natural deles, os filhotes, para teoricamente então agora iniciarem a retomar a sua vida selvagem, eles não vão conseguir, porque eles não têm mais memória dessa experiência. E aí um dia, pensando sobre o sonho, o papel do sonho, eu estava tentando imaginar que de repente seria uma forma desta inteligência de sentidos passar instruções para a inteligência moral, para a inteligência de ideias. Na verdade, então, quando nós estamos resgatando certas informações, elas não são informações a respeito de experiências nossas. É um conjunto das experiências que você teve, né, na tua existência, né, com um conjunto de experiências das suas gerações passadas. Essa é a razão pela qual vocês nunca sonharam voar, é impressionante, né?
É impressionante o sonho do voo. É porque em algum momento da minha história biológica eu voei. Então, essa é a única explicação que tem para isso. Mas não dá para nós colocarmos isso nessas nossas discussões. Nós estaríamos especulando. Eu acho assim, a gente fica um pouco maluco quando começa a pensar, né? Porque nós temos que pensar o inimaginável, né? E aquele que pensa o inimaginável é meio louco, né? Porque está fora das suas experiências, né? Eu estava examinando esse sistema de inteligência exógeno. Eu, não, na verdade, ainda não trouxe para o grupo de estudos aqui, porque eu realmente não consegui pôr em ordem algumas especulações que eu ando fazendo no recôndito das minhas reflexões aqui. Se nós temos 4 sentidos, nós temos 5 sentidos, temos 2 sentidos endógenos e 5 exógenos, e se eles funcionam por relacionamento, eu estava vendo por conta do seguinte: as impressões que eu recebo visuais, elas não têm a mesma natureza dos demais 5 sentidos humanos. Vocês vejam, todos os demais 5 sentidos humanos são orgânicos. Por exemplo, eu quando ouço, eu recebo vibrações de moléculas no meu tímpano, né? Então é um contato de natureza orgânica. Quando eu apalpo, quando eu sinto gosto, quando eu sinto cheiro, né? A mesma coisa. Agora quando eu vejo, não. A visão me passa apenas um sistema de relacionamentos por ondas luminosas. Vocês vejam o seguinte: qual é o papel da minha retina nesse sistema todo? Né? A onda, na verdade, tudo aquilo que eu chamo de cor, distância, formas e assim por diante, não são nada mais, nada menos do que um conjunto de diferentes informações, ondas luminosas, que a minha retina decifra, transforma em informações, em impulsos elétricos e encaminha para o meu cérebro. Essa instrução luminosa que eu recebo pela retina, ela é transformada em impulsos elétricos, encaminhada para o meu cérebro e, na verdade, eu não tenho sensação alguma. São instruções apenas. A luz me dá instruções. Aí, tipo, mas se nós estamos examinando a inteligência animal, e se eu percebo, então, de que eu tenho 4 sentidos orgânicos e um lógico, né, e que esse sentido lógico, na verdade, não é nada mais, nada menos do que instruções que eu recebo através da luz, né? E porque, na verdade, eu quando recebo uma informação visual, ela não me causa dor nem prazer. Ela só me dá uma instrução, né? Associada aos outros 4 sentidos, tu corre ou vai atrás, né? Ou fica simplesmente inerte, né? Não considera absolutamente nada. Mas todas as informações, e o único sentido que permite nos enganar é o visual. Se você pegar o ser humano, e se você examinar, por exemplo, os espetáculos circenses, todos eles são informações visuais falsas que eu passo através da visão. Então, o que me permite o engano é a visão. E que permite construir talvez o sistema mais poderoso de crença do ser humano, né? No mundo de cego, provavelmente não haveria uma quantidade de crenças, né, do que o mundo que nós que enxergamos temos. Então, vocês vejam o seguinte: daí eu comecei a examinar, mas como é que funcionaria então esse processo de dar vida às plantas, né? Nós vamos perceber que a planta é o único ser vivo que consegue transformar os elementos da natureza em elementos orgânicos, em estruturas orgânicas. O ser humano, por exemplo, não transforma nada da terra. Nós precisamos da intermediação da planta para a nossa sobrevivência. E a planta, como é que ela funciona? A partir de instruções luminosas, né, que não se sabe exatamente como ela procede isso, ela transforma o CO2, ela retira o carbono, porque toda a vida na natureza é complexo de carbono. Sem o carbono não haveria vida. A vida é uma associação de carbonos, né, com os demais elementos da natureza. Então não haveria vida sem o carbono. Então o que a planta faz? Essa instrução, dá instruções para a planta para quebrar a molécula, o CO2, retirar o carbono do CO2, que é a parte constitutiva da vida, então, né? E ela utiliza, ela libera as moléculas de oxigênio, e a molécula de oxigênio, então, agora é a que vai ao encontro dos demais elementos para buscar os elementos e trazer, associar a molécula de carbono e produzir a vida. Então, a luz ela produz uma instrução vital para a planta. Sem luz já não haveria vida. Porque a vida é a luz que vai dar as instruções, então, que vai permitir essa dissociação do carbono e do oxigênio, e vai permitir, então, que a planta produza os primeiros elementos orgânicos que vai dar origem, não apenas à vida da planta, mas à vida também animal, no estágio adiante. Então, vocês vejam a função da luz nesse sistema de inteligência todo. Para o homem, ele serve como um sistema lógico que dá instruções ao homem, né?
E para as plantas é o sistema lógico que dá a instrução para a planta produzir a vida. Né? Então toda a origem da vida está nesse processo da fotossíntese. Né? Eu tenho uns amigos químicos, eu até tenho conversado com eles sobre esse assunto, eles querem me trazer mais informações, né? Mas aí nós vamos perceber, por exemplo, que todo o sistema, toda a produção dessa cadeia de proteínas, né, que dá origem à vida, não é nada mais, nada menos do que uma associação de carbonos, que tem o seu ponto inicial, né, quando a planta, então, dá início ao processo fotossintético que vai dar origem às estruturas orgânicas que, por sua vez, então, vai permitir então, a existência da vida na Terra. Então, nós temos esse caminho a percorrer. Eu acho que é possível, com aquilo que nós descobrimos no âmbito daquilo que nós chamamos de ciência da natureza, com aquilo que nós podemos descobrir com essa competência nossa que se chama pensar, né, nós temos condições de dar um passo adiante. Porque, explicando um pouco melhor como funcionam essas estruturas todas, nós temos condições de produzir um ser humano muito melhor. Vocês vejam o seguinte, né, o Mibiá Guarani, que foi a descoberta para mim extraordinária, assim, do seu ponto de vista humano, né, ele construiu um ser humano completamente diferente. Porque antes de construir a inteligência de ideias, o ser humano eles constroem uma inteligência de afeto. A criança Guarani, Maria Helena, acho que não sei se já ouviu falar sobre esse assunto, ele não engatinha. Eles não têm berço, não têm cama e não engatinham. Eles ficam permanentemente no colo de um adulto até eles firmarem as pernas para poder sair para o mundo com as próprias pernas. Então essa relação de afeto entre a criança e um adulto nessa primeira fase da vida produz um ser humano completamente diferente. Eles são extremamente felizes, eles não conhecem violência entre eles. A não ser da disputa pela sobrevivência, né? Até os animais brigam, né? Mas eles não conhecem violência e são extremamente afetivos porque eles constroem uma inteligência de afeto, né? E essa inteligência de afeto, ela tem... o ser humano é ser humano muito antes, inclusive, de sair da barriga da mãe, né? Então, essa primeira fase é que tem condições de transformar o mundo. E se nós... Porque, na verdade, até hoje a filosofia sempre trabalhou a inteligência humana como algo estanque, fechado. O homem é inteligente porque pensa e pronto, é só isso que interessa, né? E essa separação entre inteligência de sentido e inteligência de ideias é talvez um resgate, né, para a filosofia que vai permitir ir adiante, porque o grande problema da filosofia foi quando houve esse divórcio, né, entre o ser que pensa, né, e o ser que sente. Daí o filósofo diz, se o ser que sente se engana, né, vamos abandonar o ser que sente e vamos trabalhar só com o ser que pensa. Né? E aí nós estamos há 200 anos, aliás, 225 anos, né, nós se passaram desde que Kant escreveu essa obra, que deu origem a essa separação, né? Através da analítica transcendental e filosofia transcendental, né? Que ele constrói, que todo o sistema depois filosófico, temos um mestre aqui para confirmar isso, né? Se baseia. Não é, amigo Tércio? Na analítica, a base da filosofia, e a analítica se dá no mundo das ideias, né? Eles abandonam, eles dizem que o homem que sente se engana, e que, portanto, tem que abandonar esse homem e trabalhar só com o homem que pensa. Porque o homem perfeito eu vou extrair desse homem que pensa, e então, deduzindo o homem perfeito, agora eu volto para o mundo da natureza e tento submeter o homem a esse sistema, né? É o que se faz com a religião, é o que se faz com a escola, né, especialmente. A escola, na verdade, não desenvolve inteligências, né? Ela destrói, porque ela não permite que o homem pense, né? Ela tenta produzir um homem na escola. A escola é a principal origem de todos os males do mundo moderno. Eu até tenho uma discussão parecida com a... Considere o que eu disse agora. Considere o que eu disse, que ele fica meio maluco, né? Quando começa a pensar. Eu sei estrelas. As estrelas só tem preferência, né? As estrelas que a gente não tem. Essa mulher é completamente iludida. Agora tirou todo o chão. Eu comentei isso com a prof. Vera Verli essa semana passada, que ela da metodologia e tal, né? E aí eu, que ela é bem, deu uma cutucada, assim, que ela chegou, eu disse que a metodologia ela engessa um pouco o ensino, demais. Que a monografia, por exemplo, é uma coisa que demanda muito tempo e é uma coisa assim, tudo bem, a gente entende que tem que ter uma metodologia, que a monografia tem toda uma técnica a obedecer,
mas eu creio que engessa, inclusive a participação crítica do acadêmico numa monografia né? O resto é citações. Tu transforma a receita melhor, no momento melhor do bolo é a receita e não comer o bolo, né? Pois é, e daí o filho... A receita ganha mais importância que o bolo, né? É verdade. Então, é isso. eu não sei se não deveria ter um método diferente um pouquinho, né? Para te poder construir um senso crítico a partir das suas pesquisas e elaborar, então, aquilo né? Absorver e transformar, né? Não, a monografia tu não cria nada, né? É muito, para um trabalho acadêmico de conclusão, de graduação, eu acho que engessa demais. Eu repeti o que Platão disse, o que Descartes, o que Kant, eu tenho que entender o propósito dele e tentar agora retomar o caminho dele e seguir adiante, né? Mas pelas minhas próprias vias. Não... Agora, na verdade, o que eu assisti em várias conferências sobre filosofia, é um exercício de memória. Quanto mais fiel se é às palavras daquilo que proferiu historicamente, só que você depois pergunta assim, tudo bem, mas o que esse cara tentou dizer? Ah, não. O Beltrano disse que ele disse isso. E nunca o filósofo se coloca na posição de pensador, né? Ele está sempre invocando alguém, né? Ele nunca diz, porque não. Tanto que a moda agora de estudar Kant é estudar Deleuze, né? Ah, porque Deleuze disse. Ah, não, mas peraí, mas quem garante que Deleuze disse? Não, Deleuze está certo porque fulano, ciclano e Beltrano também disseram que ele está, né? Aí tu começa matematicamente a demonstrar a quantidade de pessoas que concordam com aquilo. Então eu demonstro, né, que eu estou certo porque eu estou com a maioria. Não importa não entender nada, né? O que importa é estar com a maioria, né? Por isso é importante nós entendermos de que pensar e relacionar no espaço. Desenvolver a capacidade de pensar é desenvolver a habilidade de relacionar no espaço. Porque tudo aquilo que nós chamamos de experiências não são nada mais, nada menos do que relações de sensações no espaço. Eu não penso os objetos, isso é um outro erro terrível, né, que nós cometemos. Eu penso as minhas sensações. Por exemplo, quando eu me dirijo a minha visão para aquele pedaço de madeira que eu colhi no mato e passei verniz ali, que eu chamo de alguma coisa, né? Arte moderna. Quando eu dirijo o meu olhar para ali, na verdade eu digo, eu estou vendo um pedaço de madeira? Não, eu estou voltando a minha inteligência para as minhas sensações que esse objeto produz. Tanto que se eu apagar a luz aqui, o objeto continua aqui, o que desaparece? Desaparecem as sensações que a luz me causa. Então, eu não penso os objetos, eu penso as sensações que esses objetos me causam. E as minhas sensações e os objetos estão em ambientes completamente distintos. Só que eu fico, por não parar para pôr em ordem essas minhas habilidades, eu imagino que eu penso o objeto. Que esse objeto está agora dentro da minha cabeça. Como se fosse possível fazer isso, né? Então o que eu tenho é um conjunto de sensações. Aliás, eu tenho um conjunto de instruções lógicas, porque o que eu estou agora recebendo aqui são diferentes comprimentos de ondas de luz, que a minha retina agora vai decifrar, vai transformar em impulso elétrico, vai passar para o meu cérebro vai ordenar certas proteínas, vai fazer certas ligações entre as minhas diferentes regiões cerebrais, e a partir do conjunto de ligações que eu fizer no meu cérebro e de ordenações de proteínas, agora eu passo a ter a memória desse objeto. Então, na medida em que eu for exercitando, né, na medida em que eu for, se eu resolver agora, eu quero tentar ter a imagem mais perfeita possível desse objeto para poder desenhar ele em casa, eu vou ter que avançar no sentido de continuar observando. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Quem sabe daqui a 1 ano eu consigo chegar lá na minha casa e desenhar esse objeto exatamente como ele se encontra aqui. Porque das primeiras ordenações eu não consigo ainda reunir o conjunto de relacionamentos para entrar nos detalhes dessas informações. Mas eu preciso lembrar das minhas sensações e não do objeto. A gente sempre pensa que lembra das coisas. E não, nós lembramos das sensações. Essa é a razão pela qual que a inteligência de sentidos, né, do Júlio aqui, chamou a atenção dele. Olha, este cheiro aqui, né, está associado a um momento extremamente traumático da existência dele. Por que então, por exemplo, porque está no inconsciente. Não, faz parte da memória de sentido. Às vezes ela precisa de ajuda, a pessoa, para buscar agora construir uma ponte entre a sua sistema de ideias. Porque como eu tenho uma memória racional, ou de ideias, eu tenho uma memória de sentidos,
nem sempre a memória de sentidos consegue, né, se comunicar com a memória racional. Então, o que a psicologia faz? A psicologia faz é buscar, então, agora, através de técnicas, né, que permitem identificar certas informações da memória de sentidos, né, agora construir uma ponte com a memória racional. Tanto que quando a pessoa consegue compreender, quando você descobriu que na verdade não passava nada mais, nada menos do que uma memória que você estava tendo de uma experiência, e você ordenou isso, você agora começou gradativamente assim, a deixar isso no esquecimento, né? Você vai ser, mas ainda assim o óleo diesel vai te chamar a atenção por um longo período da tua vida, né? O tempo vai destruindo essa memória de sentidos, ou transformando ela, dando menos importância, ela vai sendo substituída por outras, né? Mas quando a psicologia busca tratar alguém, ela busca então na memória de sentidos as experiências, né? Que às vezes não foram corretamente resolvidas pela memória de ideias. A pessoa se encontra numa situação que ela enlouquece e não sabe por quê. Né? Ela se sente ansiada, precisa sair, ou, né? Ela vai ter que voltar agora, fazer um grande esforço, né? Porque isso não é uma coisa que ela vai conseguir de um dia para o outro, né? Mas ela, num determinado momento ela vai descobrir. E é bem possível ainda que, se ela não conseguir descobrir, isso se encontre uma herança da memória de sentido de seus antepassados. Pode ser. Na vida anterior do seu Júlio, talvez tenha acontecido e ele está agora. Mas acho que não, acho que essa é presente, né? Tanto que ele lembra, inclusive, do fato, né? Mas vocês imaginem, por exemplo, uma criança, porque a memória racional, a memória de ideias, a capacidade de desenvolver ideias, ela tem certas fases de desenvolvimento humano. A criança, por exemplo, nos seus primeiros meses de vida, ela não tem essa capacidade. Então, mas as experiências de sentido ela guarda. Ela pode não conseguir saber por quê, mas a criança que passou por certas experiências, né, antes de desenvolver a capacidade racional, ela mais tarde ela vai sentir e não vai saber por quê. Então o trauma está muito mais nisso. Às vezes o indivíduo tem certas experiências que ele não consegue entender porque ainda elas não foram racionalizadas à época, né, ou relacionadas adequadamente. Por isso que embora a psicologia não aceite muito o termo fruto do meio, né? Se tu fala um psicólogo pode ser fruto do meio, ele não gosta muito do termo. A minha prof de psicologia, ela não gosta de falar nisso. Nós somos fruto do meio. O que é a mesma coisa. Claro, mas no sentido assim, não é tão reto. Porque o meu pai foi estuprador, ou porque eu vivi porque eu vou ser também. Não é essa a questão. Mas eu vou absorver aquilo e vou transformar aquilo de diversas formas. Se eu conviver num ambiente violento, não quer dizer que eu vá ser violento. Se tu sofreu violento, provavelmente sim. Mas não quer dizer que vai causar um trauma. Eu posso morar num lugar onde as pessoas se matem todos os dias. Enquanto eu não sofrer nenhuma agressão física, orgânica, essa situação não vai me afetar. A não ser para construir um sistema de ideias. Eu até posso achar normal que aquele fato aconteça, né? Tu imagina, por exemplo, nas cortes, né? Em que os reis mandavam esquartejar pessoas dentro dos salões, né? E, no entanto, as pessoas não se tornavam violência por isso. Agora, o que sofreu a violência, sim, né? Eu penso muito isso, porque eu trabalho em escola municipal, né? E ali tu tem uma realidade assim, bem assim, próxima de uma coisa que no nosso meio nós não enxergamos, né? Assim, no dia a dia, né? E lá eu enxergo. Crianças assim, que sofrem agressões em casa, coisa e tal. Então tu vê as diversas reações que aquilo que resulta no comportamento, né? Da criança. Tem uns ali que a gente sabe, tem história familiar assim, de bastante agressividade, não só entre pai e mãe, mas com ele. A maioria realmente fica agressivo. São todos agressivos. Bate nos outros, mas tem uns que se retraem. Não agride ninguém. Mas vai virar traumático. Mas um dia ou outro ele vai reagir. E causa um trauma na criança sempre. Não quer dizer que ele vai ser agressivo naquele momento, mas ele vai absorvendo aquilo e alguma coisa vai transformar, vai mudar, ele vai exteriorizar aquilo de alguma forma. Mas que o meio resultou algo nele, resultou sim.
Ele vai se tornar, essa pessoa, né, ela, a pobreza, por exemplo, a pobreza nunca causou mal a ninguém. Aliás, não conheço ninguém mais pobre do que o Guarani, por exemplo. Não existe. Né? Eles, desprovidos de qualquer ambição de serem proprietários ou possuidores, né? No entanto, são felizes. Agora, se tu pega o Caigangue, por exemplo, em que a educação dos filhos, ela parte de uma lógica diferente. No Caigangue, como eles são guerreiros, então a educação deles será da seguinte forma. Eles, sempre que estão providos de alimentos, então eles têm que alimentar o mais forte para que ele possa defender o mais fraco. Então eles começam alimentando o mais forte até o mais fraco. Normalmente as crianças passam fome e morrem de desnutrição, muitos deles. Então tu vai perceber assim, uma índole muito mais agressiva, completamente diferente do Guarani. Tem a ver com o quê? Com a educação dos filhos. Tu vai encontrar o Caigangue, por exemplo, com um carrinho na rua carregando criança. Tu não vai encontrar o Guarani fazendo isso. Por quê? Porque eles têm essa questão da relação corporal, afetiva, né, como base da educação dos filhos deles. Então, tu tem razão, mas eu vou te dizer uma coisa, observa atentamente o que tu vai ver. Os filhos que sofrem agressões são todos agressivos. Se não são agressivos, ele pode estar reprimindo tudo isso, né? E mais tarde reagir, mas ele vai reagir mais tarde.